Muito obrigado, Pastor Jeff, pela maravilhosa introdução e obrigado por me dar o privilégio de estar aqui com as preciosas pessoas da sua área. Obrigado, Pastor Rani, por me convidar. É um privilégio estar com você. A única desvantagem é que minha esposa não pôde vir, caso contrário. Tudo estaria bem. Ela teve que ficar com a mãe dela. A mãe dela colocou um marca-passo no coração hoje. Mas ela está bem. Ela saiu, tudo estava bem. Eu sei que já oramos. Se você não se importar, vamos inclinar nossas cabeças e orar novamente. Pai no céu, com humildade, viemos à sua presença e pedimos que, como prometido, você nos dê seu Espírito. Oramos para que possamos te ouvir e que possamos ser tocados e transformados, conhecer você mais, amar você mais e apenas servi-lo com todo o nosso coração. Por favor, toque cada coração, porque só você pode fazer isso. Oramos somente em nome de Jesus e agradecemos, Senhor. Amém. Então, vou ser direto. Vou te dizer como eu acho que devemos considerar isso. E se você... Espero que você esteja bem com isso. Se não estiver, eu vou orar por você. Mas, como você vê, nós vamos à igreja. Nós fazemos isso, esperamos, estudamos a Bíblia. Essas são coisas maravilhosas. Devemos, oramos, nos envolvemos no ministério. Alguns de nós esperamos mais de nós, porém, não temos o poder que deveríamos ter. Não temos a vitória que deveríamos ter. Não temos os resultados que deveríamos ter. Você sabe do que estou falando? Por quê? Se temos um Deus poderoso, então por que não temos vitória? Qual é o problema? E assim, enquanto você pensa sobre isso, vou começar com um exemplo. Você vê Satanás. Não tem medo quando vamos à igreja? De jeito nenhum. Satanás não tem medo quando comemos brócolis. Posso te dizer com certeza. Satanás não tem medo quando vamos a encontros de acampamento. Cantamos no coro ou ensinamos na escola sabatina. Mas Satanás tem medo quando oramos. A profecia espiritual diz que quando oramos, Satanás e todo o seu exército tremem e fogem. Porque quando você ora, você se conecta com o Deus do universo, com o mais todo-poderoso, o mais poderoso, o mais santo. Quando você ora, Deus está com você e Satanás não tem mais espaço. E assim Satanás tem medo da oração. E Satanás sabe que se orarmos, ele não tem mais acesso, não tem mais poder. E portanto ele tenta nos deixar fazer qualquer coisa, menos orar. E se Jesus, nosso exemplo supremo, orou tanto, a Bíblia diz que Jesus costumava orar a noite toda e que Jesus acordava diariamente cedo pela manhã e passava um tempo de qualidade em oração. Se Jesus fez isso, quanto mais nós precisamos, e ainda assim oramos de forma tão anêmica. O Espírito de Cristo diz que a oração é a respiração da alma. Eu nunca vi alguém que respira cerca de 3 minutos pela manhã, 3 minutos à noite e 1 minuto antes das refeições e está vivo. Eu nunca vi ninguém vivo que respirasse tão pouco. E ainda assim, queremos estar espiritualmente vivos e orar tão pouco. Quando você para de orar, começa a morrer. E você não tem poder. Você tem todas as formas, mas nenhum poder. E dizemos que temos a verdade. Como? Se você tivesse o conhecimento, você terá o poder. Ter a verdade é algo e ser transformado pela verdade é outra. Na verdade, nós nem mesmo temos a verdade. E ouça-me, não estou falando sobre as doutrinas. Nós as temos. Jesus diz, eu sou a verdade. Ter a verdade é mais do que ter o conhecimento. Satanás tem o conhecimento. Ter a verdade significa ter a presença de Deus. E se você tem o conhecimento, a teoria, e não tem a presença, você não tem a verdade.
Porque não adianta ter o conhecimento, a informação, sem ter a presença, porque o poder está na presença. E quando você ora, é quando você tem a presença. Jesus disse aos discípulos para orar. Os discípulos vão até Jesus e dizem: oramos por essa pessoa doente, oramos por essa pessoa possuída por demônios. Nada aconteceu. Como no mundo você ora e isso acontece. Como você faz isso? E Jesus disse para orar e jejuar. E eles disseram: bem, nós também oramos. E Jesus diz: não, você pensa que ora, mas na verdade não ora. Então eles disseram: ensine-nos a orar. Se Pedro e João, pessoas que andaram com Deus, comeram com Deus, ouviram Deus pregando por 3 anos e meio, se eles não sabiam como orar, você acha que eu e você sabemos como orar? Ensine-nos a orar. Eu me lembro de falar sobre o poder da oração. Você sabe, eu terminei esta escola, e terminei aquela escola, e terminei aquela escola, e eu tinha este negócio e tinha aquele. E pensei, você sabe, eu sou de alguma forma educado, sou de alguma forma experiente. Então, quando terminei em Andrews, eu estava entre os 3 melhores, você sabe, no nosso ano. E eu disse, ei, eles vão me dar uma igreja gigantesca. Oh, não. Quando cheguei lá, havia 9 pessoas. Em um bom sábado, 20, muito deprimente, aquele inverno foi agora, não impressiona muito, foi menos 34. Quando eu digo menos 34, você sorri, mas eu digo a você, foi algo para mim. E quando cheguei lá, eram 9 pessoas, minha família, 4 e mais 5. O mais jovem tinha 72 anos. E o mais velho tinha 92. Eu tenho respeito pelos idosos, e sua sabedoria e sua experiência. Mas eu também quero algumas pessoas jovens. E então eu vou à igreja, e eu vejo minha família, 4 e mais 5. Fico deprimido, devo pregar, só vocês 5. A líder de 92 anos, pastor, nós pagamos dízimo, é melhor você pregar. Eu dei o sermão sem alegria. Eu fui para casa. Eu disse à minha esposa, vamos nos mudar. Precisamos ir a uma igreja maior, que tenha pessoas e potencial, e que possamos fazer algo. E ela disse, querido, por favor, me lembre do que você pregou. Bem, eu preguei sobre o poder da oração. Ela diz, ok, você pode me contar mais? Eu disse, bem, você ouviu o sermão. Ela diz, não tenho certeza se ouvi. E eu disse, bem, eu preguei sobre a oração. Ela diz, você não disse que Jesus prometeu e Deus não mente, não por causa de nós, mas por causa de seu caráter? Jesus prometeu sempre que 2 ou 3, você não disse isso? Sim, querida. Então, você teve a briga. Eu disse, querida, eles estão morrendo. Eles estão... E ela disse, bem, pelo que eu vi, eles ainda estão vivos. Eu disse, querida, esse é o sermão. Ela diz, você não acredita no sermão. Acredita. E ela diz, deveria sair do ministério. Se procurando uma boa igreja para fazer um bom ministério, deveria sair do ministério. Você deve procurar o que Deus lhe enviar e fazer um bom ministério por causa de Deus, não por causa dos recursos da igreja. E ela diz, Deus pode fazer o impossível exatamente da maneira que você pregou. Você só precisa acreditar no que prega. Eu não gostava mais da minha esposa. Eu disse, fácil para você. Você não é o pastor. Ela diz, sim, eu sou a esposa. Jesus disse aos discípulos, eu quero lembrar vocês do versículo da Bíblia que vocês conhecem muito bem. Desligue isso. É melhor ser Deus te chamando. Jesus disse aos discípulos, Jesus disse, ouçam com atenção. Jesus disse sempre que 2 ou... Jesus não disse 200 ou 300, ele disse 2 ou 3. Se você está em um pequeno grupo, 2 pessoas, você tem alguma esperança. Jesus disse, sempre que 2 ou 3 se reúnem, eu estou lá. Discípulos no cenáculo, ouça com atenção, não pediram uma bênção para si mesmos,
No livro de Atos dos Apóstolos, ela diz que eles tinham necessidades como você e eu temos necessidades. Minha esposa e eu temos necessidades todos os dias. O carro, a casa, isso. E você sabe do que estou falando, não sabe? Eles tinham necessidades, foram perseguidos pelos fariseus, tiveram muitos problemas. No entanto, Ellen White diz que estavam prontos para esquecer a si mesmos. Quantas vezes você vai à oração e se esquece de si mesmo? Eles estão prontos para sacrificar, para esquecer, para abrir mão de si mesmos. E eles, ela diz, não o fizeram. Eles ignoraram a si mesmos e não oraram. Eles não pediram, Senhor, eu tenho este problema com a casa, e eu tenho esta execução hipotecária, e eu tenho este câncer, e eu tenho isso. E esses são problemas sérios, mas eles ignoraram. E ela diz que todos oraram por um propósito. Eles disseram, por favor, nos dê a bênção prometida, o que ela quer dizer quando fala da bênção prometida. O Espírito Santo, é assim que ela chama o Espírito Santo, porque Jesus disse, é melhor para vocês se eu for, porque se eu for, vou enviar o Consolador, e ele os guiará em todas as coisas. Então ela diz que eles não oraram por nada relacionado às suas necessidades, todos oraram por um e um único pedido. Em um só Espírito, em unidade, todos pediram, nos dê a bênção prometida, o Consolador. Nós precisamos disso. Não podemos fazer isso sozinhos. E ela diz que quando oramos em unidade e todos nos unimos por uma coisa, o que a Bíblia diz, Deus mesmo prometeu e sua palavra está diante do universo. O que ele diz? Quando 2 ou 3 oram em um só Espírito, pode ser dado, pode ser o que ele diz. Será dado. É. A promessa segura. Processa isso. Então minha esposa me diz, querido, acabei de lembrar que você disse no sermão, sempre que 2 ou 3 oram em um só Espírito, e você disse que é seguro. Eu disse, querida, aquelas pessoas estão morrendo. Ela diz, não, querido, você está morto. Uau! E eu sabia que ela estava certa. Eu só não estava com vontade de fazer isso. Então ela diz, por que você não o chama? Eu o chamo e eles dizem não. Ela diz, ligue para eles. Então eu liguei para o ancião-chefe de 92 anos. Eu disse, você quer se reunir e orar como preguei no último sábado? Ela diz, sim. Eu realmente esperava que ela dissesse não, porque ela é velha, está morrendo. Ela diz, sim. Ela diz, até amanhã, 4 da manhã. Pastor, nós não conseguimos dormir de qualquer forma. Eu disse, não, até amanhã, 9 da manhã, eu não consigo dormir. Ela diz, ok, 5. Eu disse, tudo bem, 8. Ela disse, tudo bem, 6. Eu disse, tudo bem, 7. Ela disse, tudo bem, 6h30. Pare de negociar, pastor. Acordei às 5, estava menos 34. Meu carro estava congelado, absolutamente congelado. Eu não tinha aquela coisa para limpar o para-brisa, então usei um cartão de crédito para limpá-lo e meus dedos congelaram completamente. Eu estava quase chorando, era terrível, terrivelmente desconfortável ir orar naquela hora. E você sabe, acordei, me barbeei, tomei um banho, saí, limpei o para-brisa, entrei no carro e quando começo a respirar, instantaneamente se forma gelo dentro do para-brisa e eu não consigo ver. Eu limpo, mas não posso parar de respirar. Então continuo respirando e o gelo continua se formando. Eu fiquei chateado, porque, diabos, vou a essa hora para a igreja orar quando poderia estar na minha cama. Não era confortável. É fácil contar a história. Mas, se chamarmos para amanhã de manhã, 5 da manhã, quantas pessoas você acha que vêm? Instantaneamente, os santos desaparecem. Algo acontece com eles. Eles evaporam. E então eu vou à igreja e adivinha, quando finalmente o motor começou a esquentar, eu já estava na igreja, então tive que desligá-lo. Quando terminamos de orar, estava frio novamente. Quando entrei, 5 senhoras já estavam lá esperando. Chegamos cedo, pastor, oramos para que você viesse.
Nós oramos, voltamos para casa, contei à minha esposa, isso não é confortável. Ela diz, querido, Deus nunca te chamou para o conforto, Deus te chamou para o sacrifício. Ela diz, você não diz no sermão, eu não gosto quando as pessoas dizem que vão à igreja para receber uma bênção. Você deve ir à igreja para ser uma bênção. Ela diz, o que você quer, uma bênção ou ser uma bênção? Você sabe, os cônjuges fazem isso com você. No dia seguinte, após uma semana, eu disse, ei, nós oramos 7 dias, é suficiente. Pastor, devemos orar 10 dias. Ok, mas 3 dias não vai me matar, nós oramos 10 dias. Eu disse, agora podemos parar. Ela diz, pastor, devemos orar 30 dias. Eu disse, vamos lá. Ela diz, pastor, por favor, vamos continuar orando. Como eu poderia dizer não? Eu sou o pastor. Então eu disse, ok, nós oramos 30 dias, acabamos. Nós oramos 30 dias, agora podemos parar. Ela diz, bem, Moisés orou 40. Eu disse, ok, mais 10 dias, nós oramos 40. Eu disse, agora podemos parar. E então eles começam e dizem, pastor, meus filhos nunca me chamam, nunca. Nem no Natal, nem no meu aniversário, nunca. Desde que começamos a orar, meus filhos e netos começaram a me chamar de pastor. Desde que começamos a orar, meu marido e eu estamos juntos, mas nunca conversamos. Ele começou a falar comigo novamente. E então, um a um, começaram a dar testemunhos. Como desde que oramos, eles podem sentir a presença de Deus voltando para suas famílias. E um deles diz, fizemos todas as formas, pastor. Viemos à igreja, cantamos, voltamos para a igreja, fizemos tudo, mas não tínhamos poder. Desde que começamos a orar, podemos sentir a presença e o poder de Deus. Por favor, pastor, não pare. Então, como eu poderia parar? Eu disse, tudo bem. Quanto tempo você quer continuar? Ela disse, o quanto for necessário, pastor. Eu disse, estou em apuros. Oramos por mais um mês. E eu disse, agora devemos parar. E ela diz, olhe ao redor. Eu disse, tudo bem. Ela disse, você não vê. Eu disse, não, o que você vê, éramos 9 pessoas e agora somos 60. Eu disse, tudo bem. Oramos por 3 meses, 120 presentes a cada sábado. Imagine se cada igreja ao redor do mundo reunisse grupos de pessoas que se juntassem e suplicassem ao Senhor em um só coração, Senhor, encha-nos com o seu Espírito. Encha nossas igrejas com pessoas, cada assento até não haver mais espaço. Você pode imaginar como Deus ficaria feliz e o que Ele faria, porque Ele faz o impossível. Quando não temos solução, Deus tem 1000, e ainda assim Ele não age. Não porque Deus é incapacitado, mas porque não oramos. Nós apenas fazemos todas as formas, passamos por todas as rotinas e não temos poder, porque fazemos a oração como uma rotina. Não! Da maneira que Jesus nos disse. Não, da maneira como ele orou. E é daí que vem o poder, não vem dos humanos. É muito simples. Jesus lhes disse claramente, se 2 ou 3, e ele lhes deu a garantia, será dado a eles. Agora pense sobre isso. Eles disseram, ensine-nos a orar. E Jesus não disse, Ave Maria, você sabe do que estou falando. Jesus não disse nenhum tipo de oração que ele recitaria, e eles aprenderiam e depois repetiriam novamente. Temos esta oração e temos esta oração. Não, não, não. Jesus não disse com essas palavras. Ele disse desta maneira. Se você olhar na tradução, basicamente ele disse, esta é uma estrutura na qual você pode basear suas orações. Eu me lembro quando recebi meu primeiro distrito, há cerca de 35 anos mais ou menos, muitos anos atrás. Quando fui para meu primeiro distrito, havia um cara baixo e grande, sólido, grande. E ele sempre orava a mesma oração. Até as crianças podiam dizer as palavras antes dele, porque ele nunca mudava uma palavra. A mesma oração. Você já observou as pessoas? Você já se observou que temos a tendência de orar sempre a mesma coisa? Assista. E eu perguntei a ele, por que você ora a mesma oração? Pastor, 48 anos, quando fui batizado, levei uma semana. Eu passei um tempo compondo a oração mais complexa, a mais profunda, a melhor oração. Coloquei tudo que é importante e depois que terminei, li e corrigi. É a melhor oração. Tem tudo que você pode imaginar. E então eu a aprendi de cor. E apenas rezei essa oração a minha vida toda porque é a melhor oração.
Quero que você imagine se, todos os dias da minha vida, eu dissesse as mesmas palavras para minha esposa. Eu dormiria no sofá? Minha esposa quer que eu tenha uma conversa honesta e aberta do coração. Estou certo. A oração é a abertura do coração. Jesus diz: não repita as mesmas palavras que os pagãos. Estou certo. Não murmure, não repita as mesmas palavras. Por que fazemos isso então? Em vez de ter um diálogo, Illinois diz que a oração é a abertura do coração. E eles dizem que a oração é um diálogo. A oração é um diálogo. A oração é a respiração da alma. É a mesma coisa. Eu nunca vi pessoas respirando apenas para fora. As pessoas também precisam respirar para dentro. Quando você respira para dentro na oração, nós apenas expiramos e saímos. E assim Jesus diz. Ele não diz com essas palavras, ele diz desta maneira. Este é um exemplo. E então ele diz, como ele começa? Nosso Pai, ele não diz meu Pai. Ele diz nosso Pai, por quê? Porque Deus nunca, ouça com atenção. Você pode não concordar comigo, e eu não me importo. Deus nunca lhe daria algo quando você pede para si mesmo. É uma bênção maior dar do que receber. E então eu digo, cito, ninguém ora corretamente buscando uma bênção para si. E então ela diz, somente quando pedimos uma bênção para compartilhar, a recebemos. Se você realmente ama a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua força e ama seu próximo assim como ama a si mesmo, você nunca orará apenas por si mesmo. Na verdade, como você sabe que ama a Deus, você pode pensar que ama a Deus. Você pode cantar, sabe, como eu amo Jesus. Como você sabe que realmente ama a Deus? A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, que se você não ama seu próximo, o amor de Deus não está em você. Você é um mentiroso, você não ama a Deus. Então se você realmente quer saber como ama a Deus, veja o quanto ama seu próximo, quanto ora por seu próximo, quantas bênçãos pede para seu próximo, não quanto ora por si mesmo. Ajude-me, abençoe-me, cure-me, dê-me. Quanto você ora por seu próximo, dirá o quanto ama a Deus. E então, quanto você ora pelo seu próximo? Essa é a razão pela qual a oração não diz meu Pai, mas nosso Pai. Deus quer que você ame as pessoas porque Deus ama as pessoas. Ele as ama tanto quanto ama você. Ele ama seu próximo. Portanto, você nunca vai a Deus buscando uma bênção para si. Na verdade, minha esposa e eu aprendemos uma lição. Quanto mais temos problemas e mais oramos para que Deus resolva nossos problemas, mais problemas temos. Se temos um problema e pedimos ajuda, recebemos 10 problemas. E se pedimos ajuda, recebemos 100 problemas. E isso continua crescendo. E quanto mais pedimos ajuda, mais deprimidos ficamos e mais problemas temos. E quando ignoramos nossos problemas e começamos a orar pelos vizinhos e por pessoas necessitadas, quanto mais oramos pelos outros sem lidarmos com nossos problemas, Deus cuida dos nossos problemas e cuidamos dos outros e Deus cuida de nós. É melhor se eu cuidar de mim mesmo. Quando Deus cuida de mim, é muito melhor do que se eu cuidasse de mim mesmo. Assim, quanto mais eu me concentro nos outros, mais Deus se concentra em mim. E a razão pela qual perco bênçãos é quando me concentro na minha bênção. Na verdade, eu vi isso repetidamente. Quando começo a compartilhar bênçãos, recebo mais e mais bênçãos. Eu poderia te dar exemplos, mas não temos tempo. Então, nosso Pai, nunca vá a Deus se preocupando apenas consigo mesmo. Jesus veio não para ser servido, embora fosse Deus. Ele veio para servir e não te chamou para ser servido. Ele te chamou para servir. Se você quer uma bênção, deve servir. Caso contrário, você perderá a bênção. Eu vou à igreja para receber uma bênção. Essa é a razão pela qual você não recebe uma, porque você vai para receber. Vá à igreja para ser uma bênção. Vá à oração para buscar uma bênção para outra pessoa. E então você experimentará uma bênção. Essa é a maior bênção possível. A razão pela qual temos igrejas morrendo é porque elas são igrejas de consumismo. Você quer igrejas saudáveis? As pessoas precisam começar a abençoar ao redor. Então você teria boas igrejas, você me entende. E se todos começassem a abençoar os outros, você consegue imaginar? As pessoas veriam Jesus em nós, seríamos o sal, seríamos a luz, seríamos uma bênção, seríamos como Jesus no mundo. As pessoas viriam à nossa igreja porque veriam Jesus em nós.
E assim, nosso Pai. E ele não diz pai em grego, é o diminutivo. Isso não significa pai, significa papai. Como você fala com alguém que é muito próximo, papai, papi. Nosso papai, quando você vai a Deus, ele diz, eu não sou apenas Deus, mas sou seu papai. Eu me importo profundamente com você. Eu te amo profundamente, mais do que você jamais saberá. E então ele diz, santificado seja o teu nome. A Bíblia diz, entre em suas portas com gratidão, louvores. Por quê? Eu te digo por quê. Deus adora ser elogiado. Essa é a razão. Ele está orgulhoso. Quando me elogiam, eu simplesmente, me sinto tão bem. Essa é a razão. Milhões e milhões de anjos cantam e o louvam. Santo, santo, eles sempre o louvam. Tanto louvor. No trono, que na verdade não recebe nada do seu louvor, de fato, quando você canta tão mal, que ele pode ter que colocar alguns protetores de ouvido, não porque ele não tenha uma boa voz, sabe? Então por que Deus pediria que você entrasse em sua presença com louvores? Eu me lembro especificamente, eu estava na Califórnia, em Monterrey, pregando para a conferência de oração da divisão norte-americana, e no dia anterior eu comprei um novo celular, mas eu não tive tempo, eu estava ocupado, eu estava preparando minhas coisas, eu não tive tempo para trabalhar um pouco, para ver como aquele celular funciona, anos atrás. E então eu pego o avião, eu desço do avião, eu vou, desempacoto. E então vou falar. E enquanto estou falando, o celular que eu pensei que tinha desligado começa a vibrar no meu bolso. E quando você prega, você sabe, você perde o fio do pensamento e estou me recompondo e começo a pregar e novamente estou me recompondo, esses celulares, e eu tento desligar a vibração e não sei como. Então vejo uma criança, e você sabe que as crianças sempre sabem dessas coisas, então eu jogo o meu celular, coloco a senha, desligo essa coisa porque não sei como fazer isso, e a criança ri e diz que não precisa, ele tira a capa, tira a bateria e diz que está desligado. E então eu termino meu sermão, e depois pego o meu celular, coloco a bateria de volta, ligo. 16 mensagens de voz, 22 mensagens de texto e assim por diante da mesma pessoa. A primeira, pastor, por favor, atenda o telefone. A segunda, pastor, por que você não atende? A terceira, vocês pastores nunca atendem o telefone. A quarta, vocês são terríveis. Vocês nem se importam conosco. Foi realmente de mal a pior, a terrível, a horrível. Você sabe as mensagens, então eu o chamei. Eu disse, o que há de errado? Por que você não atende o telefone? Eu estava pregando. Por que você não disse isso? Eu estava pregando. E ele diz, você sabe, eu estou precisando. Eu disse, tudo bem. Ele diz, pastor, você sabe que minha esposa fez uma cirurgia há 6 meses. Sim, eu sei. Ela nunca se curou. E os médicos não sabem por quê, mas não cicatriza. Então ela está com dor 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles não sabem mais o que fazer. E ela parou de ir trabalhar. E ela está doente. E ela perdeu o emprego. E a fábrica onde eu trabalho fechou. Então mais de 2.000 pessoas perderam seus empregos. Eu perdi meu emprego. E nosso neto que nasceu na semana passada morreu. Eles tiveram muitos problemas. Então ele diz, eu tenho orado todos os dias, nos últimos 6 meses. Todo dia. Você já foi a Deus orando todos os dias. E ele parece não responder. Ele diz, todos os dias eu tenho implorado, apresentando meus problemas todos os dias. Senhor, este é o meu problema. Por favor, Senhor, por favor. E ele diz, Deus não responde. Eu disse, eu sei por quê. Ele diz, por quê? Eu disse, ele tem artrite. Ele disse o que eu disse, ele não pode, Deus é velho, ele não pode te ajudar, ele está morrendo. Ele diz, vamos lá, pastor, Deus não tem poder? Eu disse, realmente? Sim. Eu disse, quanto? Poder ilimitado. Ok, então, e eu sei por quê. Ele diz, por quê? Ele tem Alzheimer, ele perdeu a memória, ele não se lembra do que você diz. Ele diz, vamos lá, pastor, você está louco, Deus se lembra, ele sabe de tudo, sério. Talvez ele não tenha sabedoria, ele não tem uma solução. Deus tem 1000, nós conhecemos a teoria, ele tem 1000 maneiras de fazer isso. Eu digo, Então ele não se importa, ele simplesmente não gosta de você. Você é feio, ele não te ama. Você sabe, ele responde minhas orações, ele me ama, mas você é feio. Ele disse, não, ele ama a todos. Eu disse, então você me diz que Deus tem poder. Você me diz que Deus tem sabedoria.
e 1000 soluções. E que Deus te ama, mas Ele não responde. Se Ele te ama, se Ele tem o poder e tem a solução, então o que há de errado? Pode ser você, porque teoricamente dizemos uma coisa e praticamente dizemos algo diferente. Você me acompanha. Deus nos ama e então duvidamos. Ele tem poder. Mas então procuramos um caminho e uma solução, porque Deus não sabe, Ele não tem uma solução. Precisamos inspirá-lo. Então eu disse, o que há de errado, cara? Se Deus tem a solução, tem o poder e tem o amor, o que há de errado? Ele disse, eu não sei. Eu disse, pode ser que você não tenha? Ele disse, o que você quer dizer, pastor? Eu disse, bem, você tem orado a mesma oração por 6 meses. Você não acha que Deus ouviu você na primeira vez? Heleno diz que nossas orações não são para informar a Deus. Não há nada que possamos dizer a Ele que Ele não saiba. Na verdade, a Bíblia diz que Ele te conhece de longe. E em hebraico diz que Ele conhece seus pensamentos antes de serem formados. Basicamente, Deus sabe o que você está prestes a pensar antes de você pensar. Deus sabe tudo. Ele conhecia seus pensamentos. Antes de você nascer, Ele conhecia a sua vida dia a dia, a cada momento, antes de você nascer. O que você pode dizer a Ele que Ele não saiba? Ele é Deus. Então, por que você sente a necessidade de, por 6 meses, dizer a Ele a mesma coisa repetidamente, como se Deus tivesse perdido a memória, a menos que você apenas diga a Ele para dar permissão, porque Deus respeita a liberdade de escolha para dar a Ele permissão para agir. Mas então você não precisa insistir e dizer a Ele repetidamente até que Deus diga, cara, eu estou com dor de cabeça. Eu pergunto a Ele, por que você precisa dizer a Ele 1 milhão de vezes? Porque Ele não responde. Eu digo, bem, há 2 problemas aí. Primeiro, você acha que Ele responde quando faz o que você pede. Pode ser que a resposta seja algo que você não considera. Em segundo lugar, você quer que Ele faça o que você diz. Basicamente, você não deixa Deus ser Deus. Você é o mestre e Ele é o servo. Ele deve fazer tudo o que você diz. Lembre-se de que Jesus no jardim disse, todavia, que seja feita a sua vontade. Você precisa dizer isso e confiar nele. Então eu disse, meu amigo, quero que você, uma vez após 6 meses, ore de forma diferente. Pastor, você sempre ensina os outros. Eu disse, bem, você me chamou. Qual é o benefício de ir ao médico e depois não tomar os remédios? Não vá. Se você me liga e não faz o que eu digo, por que você me liga? Não ligue. Então eu disse, quero que você, amanhã de manhã, não fale mais sobre problemas. Pare de orar por problemas, porque quanto mais você ora por problemas, mais problemas você tem, porque você se concentra nos problemas. Você fica como os 10 espias de 12. 10 espias falavam sobre problemas, grandes gigantes, grande exército, grandes muros. Não podemos fazer isso. Os outros 2 falavam de fé. Lembre-se de como Deus nos tirou do Egito com mão forte e pragas. Lembre-se de como Ele dividiu o mar. Lembre-se de como Ele nos deu pão do céu. Lembre-se de como Ele nos deu água da rocha. Lembre-se de como Ele dividiu o mar vermelho. E nós caminhamos pelo meio do mar em terra seca, com 2 paredes de água verticais. Lembre-se do que Deus fez por você no passado e confie que Ele fará isso no presente. E eu disse, quero que você pare de orar por problemas, porque quanto mais problemas você ora, mais problemas você tem. Porque quanto mais você foca nos problemas, e mais você foca nos problemas, maior eles parecem ser. E você fica deprimido e desanimado. E é isso que Satanás quer. Quero que você ore com fé. Ellen White diz, não ore com dúvida. Ela diz, não fale, dúvida. Ela diz, não permita que sua mente pense, dúvida. Ela diz, ore com fé, fale fé, pense fé. E então ela diz, comporte-se como se sua fé fosse invencível. Porque ela diz, você tem um Deus maravilhoso, poderoso e amoroso. Ela diz que quando você ora com dúvida, ela diz que você prova que tem uma fé fraca e doente. E ela diz que você dá vantagem a Satanás. Você permite que Satanás ore com fé. Em vez de se concentrar nos problemas, você os apresentou, deu a Deus permissão para agir, e então, em vez de manter seus olhos fixos nos problemas, fixe-se em Deus.
Fale de Deus, fale do amor dele, fale e ore suas louvações, suas promessas, seu poder. Não temos nada a temer, a menos que esqueçamos como Deus nos guiou no passado. Deus disse a Moisés: escreva todas essas coisas e leia para seus filhos e netos todos os dias, porque ao lê-las eles se lembrarão. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhum de seus benefícios. Por quê? Entre em suas portas com louvores. Por quê? Eu disse ao meu amigo, amanhã de manhã, quando você orar, quero que você não mencione seus problemas. Pastor, eu tenho que fazer. Eu disse, não, você não tem. Pastor, eu tenho que fazer. Eu disse, você fez isso por 6 meses. Faça uma vez de forma diferente. Pastor, e se eu não apresentar minhas necessidades, o que vai acontecer comigo? Eu disse, bem, o pior é que você morre. Se você morrer, prometo que vou pregar o melhor sermão de funeral de todos os tempos. Pastor, pare de brincar. Eu disse, o que pode acontecer se por um dia você não orar? Apenas 1 hora. Só problemas. Apenas faça isso uma vez. O que você quer que eu faça? Eu disse simplesmente, amanhã de manhã, ore louvores. Você já ora louvores. Você já ora louvores. Deus é digno de ser louvado. Você se lembra dos versículos da Bíblia que estavam na tela? Você se lembra de como começamos esta noite? Deus merece nosso louvor, mas é mais do que isso. Ore louvores. Por quê? Porque quanto mais você olha para Deus, mais você se concentra em seu poder e seu amor e em como Ele trabalhou no passado e em suas promessas, mais isso ajuda você a perceber que Deus você tem. Se você tem 2 flores, a flor que você rega é a flor que vai crescer. Se você regar a dúvida vai crescer. Se você regar a fé vai crescer. O que quer que você passe tempo, é isso que você reforça, é isso que sua mente pensa. Ore com fé, passe tempo falando sobre Deus, falando sobre seu poder, falando sobre seu amor, falando sobre suas promessas, falando sobre o que Ele fez no passado, porque isso fortaleceria sua fé. Não é nem seguro pedir qualquer coisa antes de ter fé suficiente, porque sem fé é impossível. E à medida que você reforça a fé e desenvolve a fé, então você pode ir e pedir. Lembre-se, de Jeosafá, um grande exército sírio de centenas de milhares vem atacar Jerusalém. E Jeosafá pega a carta você se lembra, do capitão do exército sírio. E ele vai diante do Senhor no templo. E Jeosafá, isso é, Senhor, um grande exército, e eles têm armas, e nós somos tão pobres. Ele não diz isso. Ele diz, Senhor, que Deus maravilhoso você é. Você tirou seu povo da terra do Egito, com pragas e grande mão. Você dividiu o mar, Senhor, deu vitória sobre Og e Sion. Você nos guiou através do Mar Vermelho. Você nos deu isso e fez aquilo. E então ele diz, Josafá diz que Deus, você é. Você é um Deus poderoso, amoroso e maravilhoso. Você esteve conosco no passado. Isso não é nada para você. Podemos confiar que você estará conosco no presente. Você acha que Josafá teve que fazer isso porque Deus esqueceu? Você sabe, precisamos lembrá-lo. Você acha que foi porque Deus esqueceu o que fez por Israel? Ou porque Josafá queria reforçar, lembrar a si mesmo que ele tem um bom Deus? Seria uma vergonha duvidar do seu Deus. Hebreus. Capítulo 3 diz que Israel não entrou na terra prometida não por causa dos problemas, não por causa dos gigantes, não por causa das muralhas de Jericó, não por causa de seus pecados, mas por causa da incredulidade. Somos salvos pela graça mediante a fé. Sem fé é impossível descrença. Eles pereceram, não por seus problemas, mas por falta de confiança em seu Deus. Pedro está na prisão. Os discípulos estão no andar superior, orando por Pedro. Eles não dizem, Senhor, por favor, liberte Pedro da prisão, porque os fariseus vão matá-lo. Não.
Os discípulos, se você ler a oração no livro de Atos, eles louvam o Senhor por ser um Deus tão maravilhoso e passam a maior parte da oração, 90%, louvando o Senhor. E, no final, eles dizem: e por favor, se você intervir por Pedro, é apenas 90% de louvores e apenas 1%, talvez, pedidos. Porque, ao louvá-lo, isso ajuda você a processar e perceber que pode confiar em seu Deus. Isso ajuda você a lembrar que esta não é sua primeira crise. Você já teve crises antes em sua vida. E isso, obviamente, não é a última também. E ajuda você a lembrar como Deus trabalhou por você no passado. E isso lhe daria fé de que Ele vai trabalhar por você novamente no presente. E então você lembra como Ele trabalhou por você no passado. Isso lhe dá paz e força para o presente. Essa é a razão pela qual Paulo diz para se alegrar sempre. Mesmo que você esteja em suas provações, alegre-se. E novamente eu digo, alegre-se porque Deus esteve com você no passado. E você sabe que Ele ama você da mesma forma e vai te ajudar a superar. E Ele estará com você no presente. Pare de olhar para os problemas. Comece a olhar para Deus. Quanto maior você vê Deus, menor você vê os problemas. Você tem grandes problemas. Isso significa que você tem um Deus muito pequeno. Quando você tem um Deus grande, seus problemas parecem muito pequenos em comparação com Deus. Quanto maior você vê o problema, isso te diz o tamanho do seu Deus. Entre em suas portas com louvores. Então eu disse ao meu amigo, eu quero que você amanhã de manhã lembre a Deus 10 coisas que Ele fez por você no passado. Pastor, eu não lembro de nenhuma. Não é triste? Uma família que está casada há, digamos, 20 anos, e eles têm 5 anos perfeitos, felizes, e então uma discussão. Eles não lembram dos 5 anos, eles lembram da discussão. Estou certo. Por que as pessoas fazem isso? Elas nunca lembram das bênçãos, apenas lembram dos problemas. É assim que somos. Nós não lembramos das bênçãos, nós não lembramos das orações respondidas, nós lembramos da crise. Então eu disse a ele, eu quero que você lembre a Deus 10 orações respondidas. Eu não lembro de nenhuma. Eu disse, não é triste que você não lembre do que Deus fez por você. Peça a Ele para te lembrar e então diga a Ele. Ele diz que isso é uma bobagem, pastor. Eu peço a Ele para me lembrar e então eu digo a Ele. Eu disse sim, faça isso. Por quê? Porque você me liga e eu sou o pastor. É por isso, faça isso. E o que mais você quer. Eu quero que você lembre a Deus o que Ele fez por você no passado. Muito importante. Nunca esqueça o que Deus fez por você no passado. Eu quero que você leia 10 promessas da Bíblia. Mesmo que as montanhas se movam, meu amor nunca se afastará de você. Gravei em minhas mãos, mesmo que sua mãe te esqueça, eu nunca te esquecerei, nem te abandonarei. Eu amo você, eu chamo pelo nome. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelo fogo, lembre a Deus das promessas seguras. Deus prometeu. Leia as promessas de volta para Ele. Senhor, você prometeu isso. Eu não entendo agora. Eu não vejo um caminho, mas confio em você. Ele disse, mas eu não confio, pastor. Eu disse, ei, lembre-se do homem que disse, eu creio, ajuda minha incredulidade. Você não precisa confiar para dizer que confio em você. Elenoai diz que a fé não é uma emoção, não é ciência. Você não sente isso. Eletricidade, eu tenho fé. Eu posso sentir isso. Você não sente. Não explique isso. Você não merece, você não toca, você não sente, você não calcula. Ela diz que é uma decisão mental. É uma decisão mental. Você não entende o que está acontecendo, você não tem uma solução, mas decide. Apesar de todos esses desafios, confiar em Deus. É uma decisão, então você diz, Senhor, eu não entendo, mas vou decidir. Você tem uma escolha, eu vou escolher decidir confiar em você. É isso que vai resolver. Então eu disse, quero que você diga a Ele 10 promessas, leia-as de volta para Ele e diga, Senhor, eu vou decidir confiar em suas promessas, porque você não mente.
E eu disse, então, depois que você contar a Deus o que Ele fez por você no passado, depois que você ler suas promessas, eu quero que você diga a Deus quão bom Ele é, quão poderoso, quão amoroso, quão maravilhoso, quão gracioso, e que o agradeça e o louve, e passe um tempo apenas o louvando. E então eu quero que você ligue para alguém em dificuldade e diga a eles quão bom Deus é, porque quanto mais você conta aos outros, mais você acredita. Ele diz, pastor, eu não vou fazer isso. Eu disse, então pare de ligar. Eu disse que você tem orado do seu jeito por 6 meses e está miserável, deprimido, desanimado. Você me diz que Deus não ama você? O que um cristão faz? O que eu disse? Eu disse, você promete que vai tentar? Eu não sei, você promete? Diga sim, ok. 5h30 da manhã ele me liga. Membros da igreja, ele não conseguiu esperar até às 7, sabe? 5h30. Eu disse, cara, 5h30. Eu olho para o telefone e digo, bem, ele está em apuros, vamos atender. Então eu telefonei e não posso esperar mais. Eu tenho que te contar, pastor. Eu tenho que te contar o que aconteceu. Eu disse, me conte o que aconteceu. Ele disse, pastor, eu comecei a contar a Deus o que Ele fez por mim no passado. Eu não conseguia lembrar de nada. Eu orei, comecei a lembrar cada vez mais. E enquanto eu contava a Deus, comecei a perceber que tenho um Deus bom. Aleluia. Ele disse, louve ao Senhor, finalmente. E ele disse, pastor, eu comecei a ler as promessas da Bíblia. E quanto mais eu lia, mais alegria eu tinha. E ele me disse, pastor, esta é a primeira vez em 6 meses que eu tenho paz. Ele disse, quanto mais eu lia as promessas em voz alta. Lembre-se do que Elenoy diz, muitas vezes você deve orar em voz alta. E alguém estava perguntando a ela, e quanto a Satanás, e quando você ora, Satanás foge. Ele não está por perto. Sim, e quanto mais você diz, mais isso ajuda a entender. E ele diz, eu estava lendo as promessas da Bíblia, comecei a perceber, e ele diz, comecei a cantar. Pastor, eu nunca canto, comecei a cantar. Ele diz, eu tenho paz, eu tive alegria. Após 6 meses de desânimo e depressão, finalmente, eu tive alegria na minha vida. E ele diz, eu disse a Deus, sinto muito. Por favor, me perdoe por eu ter duvidado de você. Ele diz, Senhor, sinto muito, eu deveria ter confiado em você sempre. E então ele diz, eu liguei para meu colega de trabalho. Ele perdeu a esposa para o câncer. E seu filho de 21 anos sofreu um acidente de carro. E ele perdeu o emprego. Eu liguei para ele e disse como temos um Deus maravilhoso, como ele trabalhou por mim no passado, suas promessas. E enquanto eu falava, ele disse, você sabe o que você fez? E eu disse, não, você acabou de salvar minha vida. E o amigo diz, eu tinha minha arma carregada, não tinha razão para viver. Eu perdi minha esposa, perdi meu filho, perdi meu emprego, não tinha razão para viver. Peguei minha arma, coloquei na minha cabeça e no segundo em que estava puxando o gatilho, o telefone começou a tocar. Então eu olhei e soube que era você. Eu disse, ok, vou atender o telefone e depois me matar. E ele diz, você acabou de me dar uma razão para viver novamente. Como você consegue passar por provações como eu? Como você pode ter tanta paz? Como você pode ter tanta alegria? Eu quero esse tipo de alegria na minha vida. Eu sinto falta disso. E ele diz, pastor, não só Deus me fortaleceu, mas instantaneamente salvou outra pessoa. Ele diz, eu nunca experimentei isso em 40 anos sendo adventista. Você pode acreditar? Como podemos ser atraentes quando não temos esperança? Queremos dar esperança às pessoas e não temos esperança. Queremos dar fé e não temos fé. Queremos dar alegria a eles e estamos como se fôssemos espancados na cabeça com um bastão de beisebol, sabe? Não temos alegria. Como você pode inspirar alegria? E quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, quando a Bíblia diz para entrar na sua presença com louvores, não é porque Deus quer ser bajulado, mas porque Deus sabe que você precisa urgentemente lembrar do seu Deus, lembrar que Ele te ama profundamente, que Ele deu seu Filho, e se Ele deu Jesus, como não nos dará também em Jesus? Você me segue? Ele te ama com um amor que você nunca, jamais, nem mesmo no céu, entenderá. Tão profundo, tão largo e tão alto que você entenderá cada vez mais. E você ainda entenderá apenas uma gota. Apenas uma gota. E essa é a razão pela qual devemos passar mais tempo focando em Deus do que em problemas.
Satanás quer que fiquemos desanimados, deprimidos, perdendo a fé. Satanás não se importa. Quando você pensa, eu tenho problemas. Que problema? Estou perdendo minha casa. Esse não é o seu problema. Irmão, irmã. É um problema, mas esse não é o verdadeiro problema que você tem. Satanás não se importa com a sua casa. Ele não vive na sua casa. É muito pequena para ele. Eu tenho um problema com meu cônjuge. Satanás, acredite em mim, não precisa do seu cônjuge. Eu tenho um problema com meu carro. Satanás não precisa do seu carro. Ele voa. Ele quer a sua fé. É isso que ele precisa. E ele vai te atacar aí e ali, para te manter distraído, para te fazer focar nessas coisas, para te fazer pensar que esses são seus problemas. Assim, você perde o foco em Deus. Porque quando você passa tempo com Deus, é aí que Satanás está em apuros. E ele quer te atacar aí e ali, para que você foque nessas coisas. Em vez de focar em Deus, e a vida eterna é conhecer a Deus, você me segue. Essa é a razão. Jesus diz, santificado seja o teu. A oração do Senhor começou com louvores e terminou com louvores. Pois teu é o reino. Você se lembra. É como um sanduíche, começou com louvores, terminou com louvores, para te fazer alegrar em Deus. Alegrem-se sempre. E então, no meio do sanduíche, você tem as coisas boas. Qual é a primeira parte no meio do sanduíche entre os louvores? O que é? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual palavra é repetida? Teu está focado em Deus. E então a segunda parte, dá-nos o nosso pão diário, perdoa-nos, não nos induzas. Qual palavra é repetida? Concentre-se em Deus, louvá-lo, concentre-se em Deus, apresente suas necessidades, louve novamente. Agora, você não precisa sempre seguir esse padrão. Você pode ir à oração uma vez e você apenas diz, Senhor, eu preciso da sua presença. E você vai uma vez e apenas fica em silêncio. Você me segue porque você apenas abre seu coração. Minha esposa namorando. Nós íamos e caminhávamos ao redor da escola. Era o museu e as ruínas romanas. As ruínas romanas eram antigas. Realmente antigas. A Torre de Séveros, na cidade onde nasci, foi construída 200 anos antes de Cristo. Essa é a história. E lá nós caminhávamos, minha esposa e eu, quando estávamos namorando, e eu escrevia poesia. Ela ainda tem os livros de poesia que escrevi. Eu não sou um poeta. E eu escrevia poesia para ela. E eu decorava quando nos encontrávamos para recitar. Você é como um cervo. Você é como um gato. Você é tão... E seus olhos são como o céu. Você sabe, eu escrevia poesia. E quando eu a via, eu congelava como quando você vai ao dentista. E ela diz, você está bem. E eu esquecia cada palavra, cada poesia. Eu apenas ficava em silêncio e estava com ela. Às vezes você precisa orar aquela oração de ficar em silêncio. Você precisa dizer, falar. Apenas a alegria de estar na presença de Deus. Esteja quieto e saiba que eu sou Deus. A propósito, você sabe o que isso significa. Esteja quieto. A palavra quieto em hebraico é Rafa. E não, Yada. Rafa não significa ficar em silêncio. Significa não ficar ansioso para tentar resolver seus problemas. Não tente resolver seus problemas. Deus diz, quando você vem à minha presença, não fique ansioso. Eu conheço seus problemas melhor do que você. Esse não é o seu problema. Yada é o seu problema. Yada é o que Deus disse a Adão para ir e dormir com sua esposa e ter filhos. Ele diz, não tente ficar ansioso para resolver seus problemas. Tente me conhecer. Tente ter um relacionamento íntimo comigo. Porque esse é seu verdadeiro problema. Você não me conhece. Essa é a razão pela qual você luta. Quando você me conhece, você tem paz. Deus diz na Bíblia que você o mantém em perfeita paz, aquele cujo pensamento está fixo em você. Quando você vem à minha presença, a verdadeira necessidade que você tem é me conhecer. Quando você me conhece, você está bem. Essa é a nossa necessidade, conhecer nosso Deus. Eu me lembro do meu avô. Ele morreu quando tinha 103 anos.
Ele foi espancado pela polícia várias vezes por dar livros às pessoas. Era contra a lei ter livros religiosos. E ele foi espancado e espancado. Uma vez, eles o espancaram até que ele desmaiasse. E então o espancaram na barriga, na boca, até que ele se quebrasse e houvesse sangue. E o deixaram para morrer. Eles pensaram que ele estava morto. Órgãos internos quebrados. Ele ficou em coma por vários meses. Ele se recuperou. Assim que se recuperou, voltou a dar mais livros. Deus salvou minha vida. Vou dar mais Bíblias para pessoas que não conhecem Jesus. E ele sempre, todos os dias, 100 anos, enquanto eu o conheci. Eu não o conheci por 100 anos, obviamente. Sempre, ele estava sempre, da manhã à noite cantando. Sempre. E eu dizia, vovô, pare de cantar. Tudo bem. E então ele começava a te assobiar. Pare de assobiar. Por que você sempre canta? Porque eu amo Jesus. Eu também o amo e não canto. Então você não o ama. Eu o conheço e o amo e ele está comigo. Estou feliz, vovô. Eu o conheço e ele está comigo e eu não estou cantando. Então, você provavelmente não está com ele. Você pode ter um Deus diferente. Se você realmente o tivesse, você também estaria cantando. Você me segue? Cristãos tristes. Sério, eles não são cristãos. 100 anos, sempre feliz. O outro avô do lado da minha mãe, muito rico. Extremamente sujo, também adventista. Ele ia à igreja, ele comia tofu, ele cantava kumbaya, ele fazia todas essas coisas. Ele era realmente bom em ensinar os outros. Ele era realmente perfeito em ensinar. Mas ele batia na minha avó todos os dias. Uma vez, até que quebrou as costelas dela. E ele batia nos netos. E ele batia nos animais. Ele batia no cachorro dele. Uma vez, ele bateu em um dos cavalos até que o cavalo desabou. E ele estava sempre miserável. E ele era rico. E eu perguntei a ele, por que você faz isso? Deixe-me em paz. Eu vou te bater se você não ficar quieto. E eventualmente ele tirou a própria vida. Adventistas, ambos. É uma coisa conhecer a Deus e outra coisa saber sobre Deus. É uma coisa ter a presença de Deus e outra coisa ter as doutrinas de Deus. Devemos ter as doutrinas de Deus, mas não sem o Deus das doutrinas. Você entende o que estou dizendo? Deixe-me tentar terminar com uma história. Que horas são? Eu deveria ter terminado. Meu tempo já acabou há muito tempo. Não. 5 minutos. Ela me deu 5 minutos. Ela não especificou minutos reais ou minutos proféticos. Então, entrem em suas portas com louvores. Eu pretendia para esta noite abordar 2 pontos da oração. Não consegui aceitar parte do número 1, mas tudo bem. Quero mencionar, muito importante, sobre os louvores. Quando vamos a Deus em oração, na verdade, no momento, começamos a passar tempo em vez de apresentar nossos problemas, mas sim passar tempo para conhecer a Deus. Você me segue. Em vez de tentar sempre pedir, tente conhecer de uma maneira prática, ter um relacionamento, conhecer seu Deus. Quando você faz isso, não apenas perdemos a bênção, mas também retrocedemos em nossa vida cristã. E eu vou te dar um exemplo de louvar a Deus e amar o próximo, não buscando uma bênção para si, mas sim buscando uma bênção para os outros. Então, eu me lembro. Falando sobre meu avô, eu me lembro especificamente, e provavelmente você já leu a história. Então, ele voltava para casa e orava conosco. E então, ele ia trabalhar um pouco e cantar, obviamente. E eu me lembro da época em que seu vizinho, e provavelmente eu era muito pequeno, não me lembro exceto pelo que me contam. Meu pai me contou e seu vizinho estava precisando e ele perdeu. Não me lembro da necessidade, mas ele perdeu sua casa. Então, o avô, que tinha 9 filhos, convidou o vizinho, ambos adventistas. Convidaram o vizinho. Você pode vir com seus filhos e viver na minha casa, porque Jesus me deu uma casa e Ele pode te abençoar na minha casa também.
E minha casa deveria ser como o céu. Todos deveriam desfrutar dela. Então o vizinho veio e eles se mudaram para lá. E o avô adoeceu. Então ele não estava mais em casa. Assim, a avó tinha 9 filhos. Ela não conseguia pagar as contas. E então o vizinho que estava morando em sua casa pagou as contas por 2 meses. E então pediu o dinheiro de volta. Embora ele não estivesse pagando aluguel ou comida, e ela não tinha. Então ele a processou. E ela perdeu a casa para o vizinho. E o membro da igreja ficou com a casa. Você me acompanha. E o avô veio do hospital. E algum membro da igreja o processou. Você vai ganhar. E ele disse: eu tenho a alegria do Senhor no meu coração tão grande que não vou arruiná-la no tribunal. Ele foi orar. Ele disse: Senhor, aquela era uma casa pequena. Eu vou construir uma maior para ajudar mais pessoas. E ele saiu da cidade. Ele conseguiu uma propriedade. Ele construiu uma casa que era maior. Eu disse: agora posso ajudar mais pessoas. E se eles a levarem, eu vou construir uma ainda maior. E ele cantava enquanto construía. E eu o observava. E meu pai dizia para mim: esse é um homem de Deus. O outro vizinho. A esposa dele morreu. Diabetes. Complicações. Ambas as crianças saíram da igreja, ambas morreram de câncer. Ele morreu em um acidente. Meu avô viveu 103 anos. Não estou dizendo que essas coisas estão relacionadas. Poderia ser o contrário. Mas ele tinha paz. Eu me lembro, por exemplo, de falar sobre coisas e histórias. Eu me lembro, por exemplo, de voltar para casa e estar bravo. Bravo com meu vizinho. Realmente, bravo. Bravo com o membro da igreja. Bravo com o ancião da igreja. Bravo com os motoristas. Pessoas, minha esposa, nasceu paciente. Isso me deixa louco como ela pode ser paciente. Eu nasci com muitos talentos e posso fazer 100 coisas. Posso me mover mais rápido do que qualquer um que você conhece. Mas eu tenho um temperamento curto e Deus me mudou. As pessoas nunca me veem bravo, mas isso é porque eu oro. Se eu não orasse, meu temperamento voltaria imediatamente. E eu me lembro de estar com raiva, e então era sábado. E eu vou à igreja, e depois vou desta igreja, a igreja em Chicago que não tem pastor, somos amigos, eles me chamam, você pode vir? E eu dirijo da minha igreja para aquela igreja, e daquela igreja para uma nova igreja, e estou correndo todo sábado, e estou pregando e com raiva, estou atrasado, e esses motoristas são tão lentos, puxam para a direita. Você é estúpido, o que há de errado com você? Se você dirige devagar, não dirija ao lado. E minha esposa diz: querido, calma, me deixe em paz, eu estou calma. E ela diz: você deveria orar. Quando há engarrafamento, essa é uma oportunidade para orar. Eu digo: bem, você ore. E eu chego no pedágio, e a mulher à minha frente era naquela época em que era um funil, e você jogava o dinheiro. Você sabe do que estou falando? Então eu chego lá e olho, 5 pedágios diferentes. 4 carros, 2 carros, 1 carro. Eu fiquei atrás do 1. A faixa mais curta, você sabe. Se houvesse 2 carros e 2 carros, eu olharia. Este é um Buick. Este é um Corvette. Eu fico atrás do Corvette, você sabe. Ele vai mais rápido. E então, eu fico atrás da faixa de um carro. E então, se você estiver doente como eu, você faz o que eu fiz. Eu fico de olho nas outras faixas. Se eu estivesse lá, eu teria sido o número 2. Você sabe o que quero dizer. Eu fico de olho em quão rápido eles vão para saber onde eu estaria se tivesse pegado uma faixa diferente. E enquanto eu estou observando, todas aquelas faixas vão. As pessoas vão e vêm. E essa senhora não se move. E o que há de errado com você, sabe? E eu começo a perder a paciência, fico vermelho. E começo a tremer e a falar, sabe? Essas pessoas, esses motoristas. E minha esposa diz: calma. A alegria do Senhor. Ela disse: me deixe em paz com sua alegria. E então a senhora finalmente diz que ela fabricou o dinheiro para ela para sempre. E ela abre a janela e joga o dinheiro do funil na rua. E ela tenta abrir a porta, mas está muito perto do funil e a porta não abre. E ela recua. E eu tenho que recuar. E os outros motoristas atrás de nós têm que recuar. E eu perco a paciência e digo: o que há de errado com você? E eu buzino. E ela volta e acena. E então ela coleta o dinheiro e vai até a cabine. E começa a falar com a mulher na cabine.
E nesse momento eu fico louco. E então finalmente ela vai embora. Céus, ela se foi. Eu odeio esses motoristas. E eu disse, você não é uma cristã. Se você vai à igreja e sabe como pregar, mas faz desse jeito, você não tem a alegria do Senhor. Você tem a teoria do Senhor. Você não tem a presença do Senhor. Você não tem poder. Uau! Então eu chego na cabine para jogar o dinheiro e a mulher diz, pare, você não precisa pagar. A mulher antes de você pagou por você. Eu disse, por que ela faria isso? E então a mulher na cabine diz que ela estava chorando e tremendo, porque recebeu uma ligação de que seu filho está na unidade de terapia intensiva. Ele se envolveu em um acidente de carro e está morrendo. E ela estava tremendo e não conseguia encontrar o dinheiro. E então o dinheiro deu errado. E ela diz, aquele homem atrás de mim é tão paciente, eu vou pagar por ele. E naquele momento eu me senti envergonhado por me chamar de cristão. E nós fazemos isso e nos consideramos cristãos. Não fazemos. Se você vai à oração, se você vai ao estudo do mundo, se você vai à igreja e isso não te ajuda a ser cheio de Deus, a ponto de Deus não ser apenas uma teoria, mas te transformar, porque Jesus diz, Ele não diz que você os conhecerá pelo conhecimento deles, Ele não diz que você os conhecerá pela pregação deles, Ele não diz que você os conhecerá, Ele diz que você os conhecerá pelos seus frutos. É o fruto do Espírito. Quando Deus vive em você, quando você realmente tem a verdade, você não tem o conhecimento, a verdade deve te transformar. Jesus diz, ele diz, João 15, se você permanecer em mim e eu, em você, você produzirá muito fruto. Isso significa que se você não produz fruto, você tem a teoria, mas não tem a presença. Porque se você tivesse Jesus, você produziria muito fruto. Você os conhecerá pelos seus frutos. Se não há fruto em nossa vida, se não há fruto na igreja, na família, é porque temos a teoria, mas não a presença. Então, nosso verdadeiro problema não é o conhecimento, não são os problemas pelos quais oramos, é a falta de presença. Essa é a oração. Número 1. Conheça seu Deus. Essa é a maior necessidade que temos, conhecer a Deus. Essa é a razão pela qual você entra em sua presença com louvores. Você não entra com pedidos. É mais importante passar tempo de qualidade para conhecê-lo, porque à medida que você o conhece, você será abençoado, será transformado, você crescerá, haverá fruto. Quanto mais você passa tempo com ele, mais você o conhece. Quanto mais você o conhece, mais você o ama, mais você confia nele, mais alegria você tem nele, mais paz e mais você o deseja e mais você o busca. Porque isso é o que acontece quando você passa tempo refletindo, contemplando. A Bíblia diz que somos transformados ao contemplar. Ellen White diz que aos pés da cruz, ao contemplá-lo, somos transformados à sua imagem sem esforço humano, para conhecer a Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Então, por que oramos tão pouco? Contemplando Deus, refletindo, observando, falando sobre Deus, estudando sobre Deus, e oramos tanto falando sobre problemas, você me entende. Então Deus está te chamando esta noite, porque Deus se importa profundamente com suas necessidades. Não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Deus está te chamando esta noite para mudar sua vida de oração. E comece a passar mais tempo refletindo sobre Deus, falando sobre Deus, aprendendo sobre Deus. Assim como a corça anseia por água, assim minha alma anseia por você. Não por suas bênçãos, não por sua ajuda, mas por você. Eu quero te conhecer, eu quero estar com você, eu quero entender seus caminhos. Eu quero te ver. Eu quero estar com você. Senhor, eu tenho necessidades, mas não estou pedindo nada. Estou pedindo por sua presença em meu coração. Venha para a minha vida. Venha para o meu coração. Venha para o meu coração. Você conhece a canção. Venha para o meu coração. Venha hoje. Venha amanhã. Venha todos os dias. Eu preciso de você a cada hora. Essa deveria ser a maior oração de nossas vidas. Não deveria. Porque isso é o que vai mudar tudo quando ele vem. Quando ele vem, ele traz tudo. Nós apenas queremos tudo sem ele. Não vai acontecer.
Precisamos querer Ele e então tudo vem. Você me segue. Deus está te chamando para mudar seu estilo de oração e para buscar sua presença e para buscar conhecê-lo mais do que você busca bênçãos ou ajuda. Essa é a necessidade que precisamos. Essa é a verdadeira necessidade. Amém. Quantos de vocês diriam: Senhor, eu quero fazer isso, ajude-me. Amém. Vamos orar juntos. Pai no céu, que privilégio! A tua promessa, tu prometeste que se nos aproximarmos de ti, tu te aproximarás de nós. Que se te buscarmos de todo o nosso coração, te encontraremos. Você se deixa ser encontrado. Você, o Deus do universo, quer ter Deus Todo-Poderoso, o Santo. Você quer ter um relacionamento conosco e nós não somos nada. Ainda assim, você quer ter um relacionamento comigo e com todos aqui? Por favor, ajude-nos a entender a bênção da oração e nos ajude a passar tempo de qualidade com você, com o desejo de conhecê-lo, de louvá-lo, de amá-lo. Oramos em nome precioso de Jesus e agradecemos. Amém.